graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre chamado. Estamos analisando a vida de Moisés, a maneira como Deus trouxe o chamado para a vida dele e as implicações que isso acarretou para a vida dele, tanto nos pontos positivos quanto nos pontos negativos de sofrimentos que vieram em decorrência ao chamado. Eu quero dizer para você que está assistindo esse maná diário que as dificuldades sempre vão surgir e são essas dificuldades que surgem que vêm aprovando o nosso ministério, falando de quem realmente nós somos diante daquilo que Deus nos chamou para fazer. E o que eu quero ler com vocês nessa hora está em Números capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, a quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos entender um pouquinho aqui. Toda vez que Deus entrega o chamado para uma pessoa, a visão que Deus traz para uma pessoa, ela é individual, mas o cumprimento dessa visão é coletivo. Quando Moisés apresenta diante de Deus dizendo: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou um homem pesado de língua, o Senhor imediatamente disse para ele: Arão, o teu irmão, ele vai te ver e o coração dele vai se alegrar. Porque Deus já havia estabelecido um propósito para Arão. E por que não dizer de Miriam, que teve um papel importantíssimo para que Moisés então fosse preservado e fosse inserido na casa do rei, na casa de Faraó. Então percebe-se que por causa daquilo que Deus desejava fazer na vida de Moisés, a sua família foi completamente envolvida nesse ministério, porque Deus tinha um plano. Qual era o propósito? Libertar o povo de Israel do Egito. E para libertar o povo de Israel do Egito, o Senhor usaria um homem, no caso, Moisés. E a palavra do Senhor diz que em um dado momento começou então uma discussão, começou uma briga, começou uma fofoca, um burburinho de conversas que na verdade não trariam coisas boas para nenhum deles. Muito pelo contrário, somente traria prejuízo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a fofoca, a maledicência, o engano, ele não traz pontos positivos, ele somente traz pontos negativos. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. O problema é que quando eles se levantam contra Moisés, eles estavam olhando apenas o homem Moisés, o irmão deles de sangue, aquele que dependeu de Miriam para ser inserido no palácio, aquele que dependia de Arão para falar com Faraó. Então a maneira como eles enxergavam Moisés era nessa ótica humana. Só que Moisés era um homem que Deus havia escolhido, olha que coisa séria. Moisés era aquele que o Senhor havia estabelecido para ser o grande líder em Israel, para ser o libertador de Israel. E agora, Miriam, sua irmã, juntamente com Arão, seu irmão, levantaram uma falácia
contra a vida de Moisés. Isso começou dentro de casa. Isso começa na cúpula mais alta de uma hierarquia, de uma liderança. E talvez você está sofrendo esse tipo de coisa. Essa palavra é para você que tem sofrido terrivelmente com maledicência, que tem sofrido terrivelmente com pessoas que não têm nenhum pingo de pudor em suas palavras e que se levanta contra a sua vida, que se levanta contra a sua casa, contra o seu ministério. Essa palavra é para você que talvez tem falado mais do que podia, não tem controlado a sua língua e tem proferido coisas terríveis contra uma liderança que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Essa palavra é para nós nessa hora. Essa palavra chega para você nessa hora. Miriam era irmã de Moisés, Arão era irmão de Moisés, mas eles estavam enciumados. E eles precisavam de alguma coisa para falar. Então eles começam a falar do casamento de Moisés, porque a mulher de Moisés não pertencia às tribos de Israel, mas sim era uma mulher cusita, era uma mulher que não tinha os traços, não fazia parte da etnia de Israel, era uma mulher de cor escura, era uma mulher negra. Então se percebe que eles pegaram esse ponto para começar a maledicência. E nesse ponto eles começam a perguntar: será que Deus tem falado somente por intermédio de Moisés? Você percebe que a questão do casamento de Moisés era apenas um estupim para que a discussão começasse. Mas a encrenca verdadeira era porque Moisés era um homem de Deus. Moisés era o homem que Deus havia escolhido para ser líder sobre a vida deles. Tem muita gente que não aceita liderança. Tem muitas pessoas que não conseguem reconhecer as coisas boas que aconteceram na vida deles por causa de uma liderança, por causa de um propósito. Se não fosse a vida de Moisés, como que Miriam ia ser liberta? Como que Arão seria liberto? Como que eles estariam inseridos em uma liderança de uma nação tão numerosa? E agora eles se acham no direito de se levantar contra o irmão deles. E está escrito o seguinte: e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E é esse tipo de conversa que surge. Será que ele acha que Deus só fala com ele? Será que ela acha que Deus só fala com ela? Não, Deus fala com a gente também. Muito cuidado. O Senhor, Ele não se agrada quando o coração das pessoas ficam inclinados a uma rebeldia, a um coração completamente corrupto, a um coração entregue à desobediência. A palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu. Se você acha que Deus não está ouvindo as coisas, você está muito enganado. Você pode procurar o lugar mais deserto do mundo para conversar um assunto, que ainda assim lá o Senhor estará te ouvindo. Está sendo tudo registrado diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas e Deus sabe do que sai da sua boca. O Senhor ouviu a maledicência deles. E diz a palavra do Senhor que Moisés era um homem manso. Talvez se Moisés fosse um homem completamente explosivo nessa hora, ele teria arrumado briga, confusão, como muitos fazem hoje. Mas Moisés era um homem manso. Era o homem mais manso da terra naquela hora. E eu tenho certeza que essa mansidão veio por causa do Espírito de Deus na vida dele. Porque a experiência que ele teve ao tentar libertar Israel pela primeira vez foi matando um egípcio. Mas o Senhor veio tratando e trabalhando com ele.
e ele conseguiu ouvir baboseiras como essa e ficar quieto. Escute, fique quieto. Deixe que o Senhor te defenda. Pastor, eu não fiz o que eles estão falando. Deixe que o Senhor te defenda, porque Deus tem ouvido tudo que estão falando. E na hora certa, Ele se manifestará a seu favor. Eu sei que questões como essa chateiam, porque Miriam era irmã de Moisés, Arão era irmão de Moisés. Existia uma história, mas era necessário que isso acontecesse para que a autoridade de Moisés ficasse evidente diante deles, como Deus havia realmente escolhido Moisés para ser cabeça entre eles. Eu quero orar com você nessa hora, clamar a favor da sua vida, para que você então supere, para que você ultrapasse os limites, as fronteiras das maledicências, não permitindo que isso venha te embaraçar, que isso venha te esbarrar, de maneira nenhuma. Que a glória do Deus eterno, do Deus vivo, esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e essa mulher agora. Eu abençoo, meu Deus, essa vida e peço ao Senhor, tem misericórdia dessa vida. Tem misericórdia, meu Deus, dessa pessoa que está conectado nesse vídeo agora. Só o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado. Talvez essa pessoa tenha sofrido muitos levantes falsos, palavras que vêm realmente para destruir e denegrir, mas o Senhor é o Deus da vida dele e dela. E eu peço ao Senhor, se manifesta a favor dessa vida. Toda arma forjada no inferno contra esse homem e essa mulher não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de assinar a nossa página, de curtir esse vídeo, copiar o link e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Essa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.